A força incessante de criação que ainda está e sempre estará em andamento, atribuindo formas e sentido a tudo e todas as coisas do universo. Ele segue o caminho celestial supremo, movido pelo combustível infinito, amor. Esse mesmo combustível faz parte de toda a essência de quem e o que somos formados. Todas as nossas células estão em conjunto amoroso para formar um tecido e o mesmo para formar órgãos, e assim por diante. O espírito sente a necessidade em sua carreira evolutiva do desejo do amor. O amor por si próprio o faz procurar suas origens e os motivos pelo qual ele existe. Quem não se ama não procura saber em sequer o que faz da vida, não procura entender nada que o move e muito menos o que move as forças universais. A incrível participação dos seres espirituais nas nossas vidas é um fruto do amor. Sem o amor, com qual finalidade esses seres iriam nos contatar da sua existência e nos conscientizar de que somos uma parte desse infinito sentimento de amor? Com que finalidade iriam as reuniões incentivar todos a ter bons modos e boas atitudes diante de tudo o que é vivo? Essa condição, esse conselho que recebem do mundo espiritual é fruto vivo do amor. O amor pelas criaturas torna possível a participação de seres celestiais com compreensão muito elevada a usar o tempo precioso para abrir as nossas mentes para as leis cósmicas do universo. O amor, meus irmãos, segue de mão dadas com a compreensão. Por isso, utilizam dela para transferir o que podem para todos os humanos da Terra. Mesmo nos ajudando como podem, os espíritos não têm o direito de intervir de forma ostensiva nas nossas escolhas e nas nossas vidas. Podem facilmente nos aconselhar de forma natural. Tão natural que muitos não percebem que são guiados pelos espíritos em algumas coisas na vida. Em todo o momento, as mentes são bombardeadas de informações de todos os tipos e graus, como um receptor de sinais, como já dissemos, e as imagens desses sinais são determinadas pelo condutor do canal, que é você mesmo. As imagens desta TV é o resultado vivo dos seus atos do dia a dia. Primeiro, você capta os sinais de diferentes pontos e diferentes níveis, e cabe a si mesmo decidir qual é forte o suficiente para você torná-lo real. Referente a quem você é, este sinal mais cabível à sua essência será o dominante nessa guerra entre emissoras espirituais. Todos os seres do outro lado anseiam pela sua compreensão das impressões mentais que lhes são dadas e imprimidas durante a vivência carnal. Mas dissemos que os mais elevados, os conselhos do alto escalão nesse grau de moralidade, vêm e soam como uma brisa leve no seu rosto em dias de calor, e facilmente chegam à sua mente como um pensamento consolador, como uma paz para sua alma. Em momento algum ele o força a fazer absolutamente nada, justamente por existirem todos que se consideram elevados à lei de que todos os seres devem ser presenteados com o livre-arbítrio. Em outras palavras, os seres espirituais te ajudam de forma passiva sem impedir de deixar que você mesmo seja responsável pelos seus atos, e jamais o tornam uma marionete dos seus desígnios. Do contrário, os que são menos elevados jamais tornam essa condição real. No momento que percebe um canal entre você e ele, encontra um meio de satisfazer desejos materiais. Ele soa na mente como um sino chato na manhã em que se encontra cansado, desejando um sono leve. Força a realizar coisas muitas vezes sinistras, que depois do momento você mesmo se pergunta o motivo de ter feito tal aberração.
Mas este espírito não encontra um meio de realizar atos impuros se as portas da mente e da consciência estiverem abertas para o mesmo se satisfazer. Jamais poderia forçar um pintor a projetar passos de dança. O pintor não tem a capacidade nem as portas abertas para isto. Então pedimos que tenha a consciência de que sua mente é um receptor incessante de energias de todos os tipos. E se está cometendo algum tipo de erro é porque você o permitiu na sua vida. Isso não é mais do que provável que a culpa por atos ruins não é totalmente atribuída a entidades espirituais malignas. Uma larva só se instala em um lugar úmido que ofereça uma condição de vida para ela. O mesmo serve para os pensamentos malignos. Só se instalam na mente daquele que oferece uma substância e suprimento para esse ato impuro. Se tem internamente um desejo de provocar o mal, o espírito pode facilmente tomar consciência disso e o levar mais do que a sério. Muitas vezes só faz aflorar algo que o indivíduo já tinha dentro de si. Pois quando um desejo inusitado passa pela mente daquele que não é mau, rapidamente ele mesmo condena o pensamento. E muitas vezes podemos observar homens fazendo piadas. Que pensamento mais louco! Aí está toda a questão. Se a mente é uma antena receptora de todos os tipos de energias que cercam o cosmos, o importante é sintonizar para algo que seja magnificamente bom para si e para todos os que cercam seu ser diariamente. Observando seus atos, podemos diagnosticar toda a essência que tem dentro de ti. Paralelo a isso existe a influência que não é espiritual, a influência exercida pelos nossos amigos, conhecidos, familiares e até mesmo personagens de televisão. Todos os seres humanos têm a capacidade de emitir suas ondas intuitivas. Pensamentos surgem como uma onda de rádio na qual não podemos ver, mas os aparelhos conseguem captar em qualquer lugar que a onda possa ter cobertura. Muitas vezes agimos de forma inconsciente, sem perceber nem pensar de onde veio ou porquê de estarmos fazendo isso. Mas se for parar para refletir, pode perceber que essa mania que temos foi transmitida por alguém que conhecemos e esse ato ficou gravado em nossa mente no inconsciente. Uma parte que não conseguimos acessar com facilidade, como aquela música que você não consegue esquecer, mas nem gosta tanto dela, e mesmo assim ela continua a tocar na sua mente mesmo que você não queira. Alguns atos, sejam negativos ou positivos para nosso ser, foram adquiridos nessas ondas intuitivas que cercam-nos debaixo dos nossos olhos. Todos os seres carregam ao redor de si a sua chamada áurea, que em outras palavras é a energia do seu espírito e emanações do seu pensamento. A gente sente, todos nós temos capacidade de perceber e sentir essas energias. Sentimos diariamente ao chegar perto de alguém uma sensação diferente. Já percebeu que sempre que um amigo alegre chega em nosso meio de amizade, se estiver todos com uma áurea, digamos, baixa, esse amigo que só anda alegre e feliz chega e torna o dia ou o momento diferente e mais alegre, ou ao contrário. Um ambiente alegre pode ter a visita de alguém que só anda negativo, que reclama de tudo, que encontra um meio de criticar tudo e todos e torna aquele momento mais triste e tenso. Pois é, todos nós estamos captando as impressões mentais que são emanadas pelos nossos semelhantes, e muitas delas podem nos influenciar. Mas como somos dono do nosso querer, podemos começar a dar um pouco de atenção a essa questão e começar a driblar certas influências negativas. Não podemos decidir o que vamos captar, mas podemos decidir quais delas irão ficar.
Se você pratica algo pavoroso nesse momento, não deve se assustar nem se considerar o verme na terra. Considere-se um dos milhares de que ainda não descobriu o motivo que o leva a realizar isso. Observa em seus atos a verdadeira influência que te move a realizar isso e encontrará nela mesma o remédio para todas as chagas que cerca tua alma. Você é mais poderoso e forte do que imagina. Só precisa ter consciência disso. Existem milhões de ondas intuitivas nos cercando, mas nós temos o poder de escolher qual delas podem naturalmente sintonizar com a nossa mente.